Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, A Casa do Empreendedor, o podcast oficial da nossa ACSIC, Associação Comercial e Industrial de Chapecó. Hoje nós temos uma temática também muito relevante, muito importante, mas antes disso, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores institucionais, Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Domi Consultoria Empresarial. Um agradecimento especial também à nossa equipe interna que ajuda nesse projeto, a Jaque, a Thaís, o Dustin, os nossos parceiros aqui da Closer e especialmente os nossos convidados da tarde de hoje, do nosso podcast. Temos aqui ao meu lado a Luísa Utzig, representando a 3 Desenvolvimento e também voluntária diretora da SIC. Seja bem-vinda, Luísa. Buenas, obrigada, Robert. Vamos lá bater um papo sobre sucessão. Maikele Gemeli, representando os supermercados Cristo Rei. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E também André Toso, representando o grupo Nilo Toso. Seja bem-vindo, André. Prazer estar aqui, Robert. Agradeço pela lembrança e pelo convite. Eu espero poder agregar um pouquinho aí sobre o assunto. Com certeza, vamos discutir muito sobre uma temática muito relevante, muito importante, que está em bastante voga, está em foco da nossa gestão de planejamento estratégico da entidade para esse ano, que também é uma temática que foi levantada pelos nossos associados, principalmente aqueles associados que estão na SIC já há mais tempo, que já passaram por cargos de direção dentro da entidade, já foram, inclusive, alguns até presidentes, e nessas reuniões que a gente faz com uma certa frequência, foi levantada a questão da sucessão familiar, de que isto é ainda um desafio para muitas empresas. A grande maioria das nossas empresas no Brasil são de origem familiar, então é um tema bastante relevante. A gente escolheu com bastante cuidado os nossos convidados, pessoas que já passaram por essa temática, para trazer de forma muito real, muito clara, a sua experiência, o seu entendimento sobre o tema e, com base nesse entendimento, nessa experiência, poder trazer um pouco de relevância para quem está nos ouvindo. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e trazer o primeiro ponto sobre a questão da sucessão familiar, que eu entendo que é o alinhamento, né? É a visão, colocar as expectativas em cima da mesa e em cima disso construir o processo em si, né? Porque eu já vi muitos casos de que a pessoa queria ser o sucessor e acabou não sendo o sucessor porque não tinha essa perspectiva, essa mesma visão do outro lado, como também já vi o contrário, né? De quem sabe o atual gestor, o patriarca, querer que alguém assuma os negócios da família, mas a pessoa, né, ali, a pessoa que está no processo de sucessão, ou quem estava sendo visado para assumir esse cargo, não querer também seguir a carreira dentro da organização. Então eu penso que o primeiro ponto para a gente começar essa temática é falar sobre isso, né? Qual que é a relevância, a importância desse alinhamento inicial e como aconteceu isso para vocês dentro das organizações onde vocês fazem parte. André, podemos começar por você? Pode ser, sim. Eu acho que você colocou bem, Robert, quando você fala do alinhamento, porque quando se fala em sucessão, talvez a primeira coisa que as pessoas pensem é o filho passando a assumir aquilo que o pai fez, ou a mãe, enfim, a família fez, né? E muitas vezes a gente olha sempre quando olha ou critica pelo lado que não deu certo. A gente acaba meio que olhando muito para isso e dizendo, o filho não quis, nossa, o pai criou um império, fez tudo isso e o filho abandonou, ou não quis dar sequência naquilo. Mas eu acho que muitas vezes, assim, por isso que eu volto gostei do que se falou do alinhamento, porque muitas vezes a família não tem essas conversas. Uhum. Raramente tem. Existe muito a questão de eu como filho, eu quero seguir o que meu pai fez. E muitas vezes talvez o pai cria uma expectativa muito grande em cima de uma situação que às vezes o sonho dele foi fazer aquele negócio, mas talvez não seja o sonho do filho. Muitas vezes ele não preparou o filho para aquilo. E uma coisa que muita gente não fala é que será que a família, o pai ou a mãe, enfim, se preparou para ser sucedido? Porque muitas vezes eu vejo assim, conheço muitas empresas familiares
Eu sei o que a gente passou na nossa empresa quando fez as sucessões e segue fazendo. E quando eu olho para o lado, eu vejo muitas vezes que existe um discurso, mas não existe uma prática. E muitos pais não estão preparados ou não querem entregar o grande troféu da vida dele. Porque no fim, às vezes é a realização da pessoa ali. É o primeiro filho, a gente diz, né? Exatamente. Então, assim, não é tão simples de você simplesmente pegar, é teu, agora faz. Porque fatalmente vai ter divergências, são novas gerações, novas visões, a nova geração, ela é meio que compelida a fazer, ela tem que fazer diferente. Isso é aquela máxima, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente, mas assim, sempre óbvio, eu tô falando assim que quando se fala em tradição, quando se fala em bons costumes, enfim, essas coisas talvez não devam mudar tanto. Mas assim, se nós seguíssemos fazendo o que meu avô começou na empresa, junto com os irmãos deles lá em 1950 e pouco, década de 50, dificilmente a gente estaria aqui. Então, essa para mim esse alinhamento, essa conversa é que talvez ela não aconteça. E dizer que talvez lá na empresa nós sentamos, fizemos reuniões formais para isso, não. Foi muito empírico, mas o que eu falo que sempre assim, tanto o meu avô quando fez a sucessão para os filhos deles, e meu pai e meus tios quando fizeram para nós agora, a terceira geração, o que eu acho que a maior virtude que eles tiveram sempre foi nos deixar errar. Sempre deixaram, sempre foram, claro que sempre medindo, né, para não correr um risco muito grande, mas sempre mediram muito o que fazer e nos deixaram fazer. Eles sempre incentivaram a gente, porque a gente vai aprendendo errando, não tem jeito. Então isso para mim, talvez a maior virtude que eu posso falar da minha família enquanto a fazer essa sucessão foi deixar. Eles deixaram, eles quiseram fazer a sucessão, eles quiseram passar o bastão, sempre vigiando, sempre monitorando, sempre ali. Não foi aquele negócio que a partir de hoje daqui se vira. Foi um processo longo, experimentação. E que para mim assim foi uma coisa saudável, não foi uma coisa dizer que nunca teve atrito, eu vou mentir aqui, mas foram pequenos e suaves, né? Não sei a experiência de vocês, aí já falei bastante também, né? Legal. Muito bom, André. E lá no supermercado, como é que foi? A nossa história é muito parecida com a deles. Os meus pais sempre nos incentivaram, sempre quiseram que a gente estivesse na empresa, né? Eu e o meu irmão. E como ele falou também, sempre deixaram a gente errar. Esses dias a gente estava comentando que quando a gente abriu a filial, a gente colocou o meu irmão lá de gerente com 18 anos. Toma, gerência é tua. Se vira. Se vira. Mas é justamente isso, deixar errar, a gente sempre supervisionando. E eu acho que uma coisa que tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre esteve com os meus pais e nós crescemos junto com a empresa. Então, não foi assim, hoje vocês são os sucessores. Isso foi uma coisa gradativa, a gente cresceu ali. Mas, óbvio que teve muito disso que o André também falou, né? Será que era isso que a gente realmente queria? Será que a gente... Mas a gente se oportunizou, a gente tentou outras coisas e a gente viu que a gente gostava daquilo. Talvez justamente por de estar todo dia ali e entender o processo e acaba gostando, né? Mas a gente também, nas rodas, né, nas reuniões de gestão, deixamos errar, né? A gente erra e vai aprendendo junto. E meus pais são jovens, né? Então, eles apoiam muito a gente nas nossas ideias, né? Então, a gente reformulou as lojas, fizemos um branding, né? Mudamos algumas coisas e os valores continuaram. E a gente também seguiu algumas coisas que eram deles e mudamos algumas coisas que faziam mais sentido agora. Que é como a gente estava falando. Se continuasse daquela forma que era 30 anos atrás, hoje já não tá certo, né? Mas algumas coisas também precisam continuar. Algumas coisas evoluem, algumas coisas ficam, né? Demais. Eu acho também que, às vezes, a gente tem aquela falsa... Talvez quem não é de negócio familiar imagine isso. De que,
tu tem um momento assim da tua vida, tu nasce dentro de uma família que tem empresa e quando tu tem 18 anos, tu tem que escolher se tu quer essa carreira. Não é assim, né? Eu acho assim que a receita ideal é o quê? Que, claro que sempre seja oportunizado que os filhos estejam acompanhando, mas é uma decisão como qualquer outra carreira. Às vezes você vai começar a viver aquele negócio e lá na frente você vai perceber que tu não tem afinidade alguma com o negócio e tá tudo bem. Da mesma forma como se tu tivesse trabalhando em qualquer área e de repente fizesse transição, sabe? Então eu acho muito isso, assim, de que as pessoas acham que, poxa, nasce o filho lá na família empresária, já vem fardado né, quando tiver... Pau cargo, né? Então não é assim, é uma construção que quando ela é feita desse jeito natural, onde é natural, claro, que a gente quando criança fica brincando na empresa, a gente fica acompanhando, né? Eu conto que lá na Difrisul a gente tinha o nosso funcionário, o Jorge, que inclusive ainda trabalha com a gente lá nos outros negócios. E ele me pesava na balança lá da empresa quando eu era bebê, né? Eu dizia que quem fazia meu acompanhamento pediátrico de peso era... Então, é natural, a família, ela tá dentro do negócio, isso vai acontecendo. Mas, assim, em nenhum momento isso não é feito em reunião. As pessoas acham que é formalizado, que em algum momento pai e mãe vão chegar numa reunião e vão dizer, você quer isso pra tua vida ou não quer? E, às vezes, essa decisão vai e vem também, né? Como qualquer outra decisão de carreira. Muitas vezes a gente tem afinidade com o negócio, de repente recua, aí daqui a pouco vai de novo. Então não é uma decisão perene, constante, assim, né? Eu acho que é como muitas uma carreira dúvidas como qualquer outro negócio. Exatamente. Muito bem. Um ponto que ficou bem evidente na fala dos três foi a questão da experimentação, de fazer isso de uma maneira gradativa, de inclusive poder errar, como o André muito bem trouxe. E eu quero falar sobre os acertos nesse processo, né? Como foi a formação de vocês? Inclusive, Michael, se você pode começar, como foi a formação que você teve ao longo desse tempo? Quais foram os acertos que contribuíram para que esse processo, quem sabe, fosse menos turbulento, tivesse menos atrito? O que na tua formação contribuiu hoje para a situação, a transição estar fluindo, estar acontecendo? Eu me formei em Direito e advoguei por algum tempo. No início eu comecei advogando fora da empresa, justamente porque eu queria me oportunizar a fazer uma coisa diferente, mas logo eu já estava inserida de novo dentro da empresa e cuidando do jurídico da empresa. E já estava cuidando de outras coisas e então já estava desfocando até do jurídico. Então, passou alguns anos, eu percebi que fiz uma pós em tributário, fiz uma pós em processo civil, mas eu puxava mais para esse lado de liderança, eu sempre gostei de tomar decisões, de ajudar, de estar em reuniões, de pensar em alguma coisa para mudar a empresa. Então, dentro, claro, da minha formação, eu consigo ajudar no RH, no jurídico, tenho um conhecimento muito bom que me auxilia, mas eu acho que cursos e outras coisas, essa bagagem que a gente vai, no dia a dia, tu vai vendo onde tu precisa, né? Tu tá no RH e você vê que precisa se especializar nisso, você precisa melhorar aqui, então tu vai buscando outras formas de melhorar o negócio, né? Então, eu percebo que o direito me ajuda muito nisso, né? Essa experiência, enfim, né? Esse conhecimento, mas o que eu acho que na prática mais assim, na gestão mesmo, essas coisas que a gente vai buscar, né? Esses cursos, essas coisas que a gente acaba aplicando para tomar as decisões, né? De forma geral, na parte da gestão. Né? Legal. Dentro desses cursos que a Michael traz, André, tem alguns conceitos, algumas temáticas que você pensa que é relevante, que as pessoas que estão passando ou que vão passar por esse processo olhem? Então, eu acho que são várias coisas que a gente precisa estar preparado para assumir, enfim, tocar uma empresa, né? E sábado a gente tava junto lá falando um pouquinho sobre isso, sobre liderança. E para mim, eu acho que assim, são várias coisas que se complementam, precisa ter conhecimento teórico, precisa buscar conhecimento nas N áreas que uma empresa atua. Mas para mim, vou só reforçar o que eu falei lá sábado,
eu sempre, para qualquer pessoa que eu falo assim, se tu quer uma dica de como você vai melhorar os teus processos, enfim, a empresa, é aprender a lidar com pessoas. E para aprender a lidar com pessoas, primeiro você tem que aprender a se conheça primeiro, para depois você conhecer o próximo, né? Então, eu acredito cada vez mais nisso. Para mim, foi uma virada de chave muito grande, me conhecer, passar a me conhecer mais. E isso fez com que eu conseguisse lidar mais fácil, entender mais as pessoas, porque para mim está cada vez mais claro que as empresas, as pessoas, elas querem, sei lá, viver por um propósito. Talvez propósito seja uma palavra bonita que se usa hoje em dia. Não sei se seria bem essa a palavra, mas as pessoas querem viver por algo maior. Elas estão ali... daqui a pouco... André, as pessoas querem salário. Vai ter essas pessoas, e às vezes elas são passageiras da empresa, mas quem vai fazer a empresa de verdade... Você vai atrair as pessoas que vão estar ali contigo por causa de uma coisa maior, talvez propósito, talvez, não sei, o interesse dela em alguma coisa, o grupo que tá ali, eu não sei, mas o que vai mover para mim é isso, sabe? Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui, talvez até fugindo um pouco da sucessão, enfim, mas assim, aprenda a lidar com pessoas, se conheça primeiro, aprenda as pessoas, aprenda o que faz as pessoas se mover. E não no sentido de você ser aquele líder, sei lá, lado ruim da coisa, citar, sei lá, um Hitler da vida que moveu as pessoas talvez por uma coisa que no momento se achava que eles estavam naquele transe hipnótico ali, mas não nesse sentido, mas assim, o que faz as pessoas se moverem? O que faz as pessoas acordarem todos os dias e irem pro seu local de trabalho, a sua empresa, e elas estarem ali contigo? Para mim, passa muito por isso, né? Você resumiu muito bem isso no sábado, que é liderar pelo ser, né? E não pelo ter, pela posição, pelo cargo que você ocupa. Exato. Acompanhando a trajetória da Luísa, que começou, acho que como principal atividade até hoje dentro da empresa familiar e depois acabou migrando de área, né, Luísa? E dentro da empresa, dentro das entidades que você se envolveu, você sempre foi uma entusiasta da área de desenvolvimento, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa temática, sobre pontos que você experimentou que acredita que pode fortalecer e contribuir para quem está passando por esse processo. Lá na nossa casa, a gente sempre teve uma escola muito... E aí foi, em alguns momentos da nossa pré-adolescência, adolescência, assim, até forçada pelos nossos pais, assim, que foi o negócio do trabalho voluntário, né? Então, sabe, né? Quando tá na adolescência, às vezes tu não tá muito afim de querer fazer essa coisa. Precisa, mas lá na nossa era involuntário na empresa. Tinha aqui. Na nossa também. Desde cedo. O pai e a mãe, assim, eles sempre... Eu lembro que o pai dizia, assim, que a gente tinha que, enfim, estar estudando depois que já tava na empresa, trabalhando, e a gente também tinha que estar envolvido em alguma entidade. Ponto. Era, tipo assim, era... A critério absoluto. Era critério não absoluto. Negociável. Na escola também, antes, né, de começar a trabalhar, quando era criança e tal, eu lembro que a primeira pergunta que o pai fazia quando começava, assim, o ano letivo, ele deixava dar uns 30 dias, assim, ele perguntava, já escolheram o líder da sala? Tipo assim, querendo dizer assim, já foi? Vai ser, né? Ele sempre queria que a gente fosse o líder da sala, né? Ele sempre teve isso. E aí hoje, claro, né, só agradeço, assim, porque, imagina... pequenas coisas, mas que a gente vai aprendendo a tomar decisão, a se posicionar, a trazer as pessoas para fazerem junto. E aí, sem entender os conceitos. Obviamente que como adolescente, enfim, a gente nem sabe o que a gente está fazendo lá naquela situação. Aí agora você olha para trás e tu pensa assim, nossa, como que eu mobilizei aquilo lá, como eu fui empreendedora aqui, como que eu, né, consegui apagar aquele incêndio e tal. Então, depois tu vai, né, colocando isso nos conceitos. Então, eu acho que essa vivência, ela é... fundamental, assim, né? Isso que o André traz desse algo mais, eu acho que é muito a questão do trabalhar vocacionado, né? Quando a gente consegue compreender que, poxa, eu tô trabalhando vocacionada, o que significa isso, assim, né? É natural o que eu faço. Eu percebo que eu faço bem e que eu não preciso... Não é que eu não preciso me esforçar e me dedicar para fazer, mas que é natural eu conseguir fazer isso. Eu consigo ver esta habilidade em mim, né? E quando eu faço isso, eu melhoro a condição de quem está ao redor, a condição da empresa, faço a empresa crescer, faço as pessoas melhorarem e tal. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso num pacote, é bingo, né?
Ninguém te para mais, porque tu pegou essa aqui é a minha linha de trabalho, é para isso que eu faço bem e é assim que eu consigo transformar as coisas. Então, quando a gente consegue fazer com que as pessoas da nossa equipe descubram também as suas vocações dentro do processo, aí a circunstância, ela fica sempre em segundo plano, né? Qualquer circunstância do trabalho, essa pessoa sempre ela vai estar dedicada a essa vocação, né, que ela encontrou. E aí isso eu acho também que é um caminho para sucessores aí pensarem, né, nas suas próprias vocações, que vem no se conhecer, né? E só pegando o gancho, você pediu antes dos erros e acertos, o que se faria diferente, talvez? Quando a gente olha, e ouvindo você falar agora, porque assim, daqui a pouco a gente pensa, puta, pais autoritários me forçou a fazer aquilo e tal, né? E às vezes eu me pego muitas vezes olhando para trás, porque volta e meia vem essa pergunta. O que se faria diferente? Mas para mim hoje tem uma coisa que cada vez fica mais clara, que assim, é que se tivesse sido diferente, eu não seria essa pessoa hoje. Todas as dificuldades ou facilidades ou coisas que aconteceram ali pra mim forjaram eu ser essa pessoa que eu sou hoje. Talvez nenhum de nós três aqui, tô falando nós três porque somos os entrevistados, né? Se nós não tivesse passado por certas situações, nós não teria nem a capacidade de estar aqui falando, de talvez não seria líder, talvez não teria corrido atrás, porque acaba que forja a gente nesse meio, né, de como a gente foi, o que passou, se teve um pai que mandou fazer ou não mandou, enfim, eu não sei a situação de cada um, mas assim, para mim fica claro que tudo que a gente passou lá no passado, que talvez na época a gente achava que seria ruim, eu queria estar fazendo outra coisa no momento, mas que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. E aí eu só olho para trás e agradeço. Porque às vezes eu me pego a olhar assim pros lados, de comparar, de ver, não sei lá, pra mim é meio que usual, normal fazer isso. Tu começa a olhar, começa a lembrar dos amigos lá, onde é que estão, o que estão fazendo, uns melhores, outros piores, daí o tipo de comparação é em cima de várias coisas, né? Mas assim, muito do que a gente passou, e talvez assim, faria diferente, talvez não. Eu acho que muito do que eu sou hoje é por tudo que eu passei. Se tivesse sido diferente, talvez eu não estivesse. Talvez, não sei, eu não estivesse aqui hoje. Ou estivesse em outra posição, poderia estar melhor, como poderia estar pior. Não tem como saber, né? Então, só para complementar. Né? Demais. Algo que fica muito claro na fala de vocês, e André também na sua, é a questão de honra, né? Poxa, eu só estou aqui, eu só sou quem eu sou porque esteve, né, pessoas antes do que eu na empresa, tenho meus pais, de forma direta e indireta, contribuíram na formação, questão de valor, de caráter. Isso é muito forte e latente, não é questionável. Agora, quando a gente entra dentro de uma organização, passa por um processo de transição, quando a gente vai escalando o processo hierárquico dentro da organização, a gente quer dar o nosso tom também, a gente quer trazer inovação, quer trazer melhorias. Como que a gente consegue lidar com esse anseio, com às vezes até uma ansiedade de mudar, de fazer algo novo, de otimizar, né, de performar mais, de melhorar, sem destruir a cultura, o legado de quem veio antes? Luísa, como que você olha para isso? Esses dias eu estava vendo uma crítica, enfim, de um professor falando sobre os filhos que estavam rebeldes nas escolas e tal, e eu fazer esse gancho porque ele falou assim: cada pai e cada mãe conhece o filho que tem em casa, né? Então não venha me dizer que o filho vai lá na escola, monta uma chacina lá e tu, como pai e mãe, não sabe o filho que tu tem. Cada pai e mãe sabe o filho que tem em casa. E cada filho também sabe o pai e a mãe que tem em casa, né? Então eu acho assim, estratégias. Conforme a gente vai trabalhando junto, a gente vai sabendo, né? Poxa, com o pai é mais fácil ir por aqui. Com a mãe, esse tipo de assunto, primeiro eu tenho que conversar com o pai, para depois conversar com a mãe. Não, isso aqui primeiro eu tenho que conversar com a mãe, para depois... Eu tenho que ser direta, não, eu tenho que ir pelas beiradas. Então, a gente tem que ir criando esse tipo de estratégia para ir conversando, porque não deixa de ser um encontro de sócios, né? Um diálogo de sócios que estão ali pensando. E nem sempre a gente vai concordar, e na verdade, na maioria das vezes, a gente não vai concordar. Na maioria das vezes, é muito difícil sempre agir pelo consenso, né? Aí agora, claro que vem aquele contraponto. Quanto mais experiente no negócio você vai sendo, mais a sua voz, o volume da tua voz vai sendo erguido dentro da organização, né?
Então, o problema é quando a gente entra e a gente já quer que a nossa voz tenha volume alto, e isso não vai acontecer. Então, eu sempre, né, comparo isso, assim, conforme tu vai trabalhando e vai conhecendo, é como se o volume da tua voz fosse automaticamente sendo levantado. Vai ter uma hora que você vai falar e não tem como as outras pessoas não ouvirem, porque você entende tanto do assunto, né, conhece tanto, já ficou tanto ali, que aquilo que você fala faz sentido. Claro que tirando, né, Robert, a gente sabe que em negócios familiares às vezes tem questões de conflitos, questões de... tem outras coisas que também podem atrapalhar essas tomadas de decisão, né? Mas numa situação assim onde só há essa divergência pessoal do que se faz. Então, acho que tem que ser estratégico, tem que saber que o primeiro passo é você ser experiente. Eu passei, claro, quando eu entrei na Edifrisul, algumas coisas assim, já queria mudar as coisas. Tem esse impulso, né? Tem a ver com a nossa idade também. Quando a gente é muito jovem, às vezes a gente quer entrar e mudar o mundo, depois a gente percebe que não é bem assim, né? Hoje eu fico lembrando de algumas coisas que eu fiz, da vergonha. Então, assim, depois a gente vai ganhando essa experiência, essa maturidade, né? Mas eu acho que tem que ser estratégico, como você faz com qualquer sócio, Qualquer né? situação, né, também. Eu acho que pegando o gancho é aquilo que o André comentou. Eu acho que a partir do momento que tu tem autoconhecimento, você também passa a conhecer melhor as pessoas. Quando eu fiz, né, alguns processos de autoconhecimento, eu comecei a entender melhor como meu irmão era, como meu pai era, minha mãe, olha, ela é mais assim, ela é mais prática. O meu pai é um pouco né, às vezes romantizar mais as coisas, a minha mãe objetiva. Então, eu também comecei a pegar tudo isso, né, e também pegar o bom e o ruim das coisas, e colocar isso em prática. E aquilo que você falou sobre a tua voz... Ao mesmo tempo que a tua voz também vai aumentando, as demandas também vão chegando mais para você. Começa a ser mais procurado. Né? Você começa a ser mais procurado, né? Então, quanto mais você consegue dar vazão a essas demandas, mais a tua voz vai subindo junto. Né? Bateu e não voltou, né? Bateu e eu defendi. Então aí tu vai... Exatamente. Legal. Esse ponto é bem relevante porque a gente ainda está falando muito de núcleo, né? Núcleo familiar, um núcleo de gestão. Mas isso tem que ganhar outras proporções. Isso tem que ser comunicado para fornecedores, para colaboradores, para clientes, para o mercado como um todo. Né? Quais são os pontos de atenção que vocês levantam quando se fala de comunicar esse processo de transição, de sucessão? Isso é algo que precisa ser estruturado, ter estratégia, como a Luísa comentou na questão anterior? Ou isso é algo que vocês acreditam que deve acontecer mais naturalmente? Vai saber quem quiser saber, quando tiver que saber, né? Como que aconteceu isso dentro da organização de vocês? Eu vou pegar o exemplo da Luísa quando ela fala que a família é como se fosse sócios. E para mim, assim, é quase que isso, sabe? Eu vou pegar o meu filho e vou começar... Ele começou a ser inserido na empresa. E aí, aos poucos, conforme ele vai... batendo essas demandas, conseguindo dar vazão às demandas, você começa a colocar ele mais junto no dia a dia. E aí você vai para um fornecedor, você apresenta o teu filho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, daqui a pouco ele vai sozinho. E aí eu acho que assim, é muito... Para mim, eu tô dando o meu exemplo, pessoal, claro. Porque foi isso que aconteceu. Então não foi uma coisa que assim... Entrou alguém na sala, todo mundo, esse aqui é meu filho, a partir de hoje ele não... É com ele. É com ele e eu não tô mais aqui. Foi muito disso, sabe? O negócio foi suave. Eu sei que muitas vezes não consegue fazer isso. Tem N questões, eu sei porque eu passei isso com meu pai. Meu pai teve um problema sério de saúde, do dia para noite ele saiu da empresa. A gente já tinha tudo muito ajustado, mas mesmo assim... Muita gente, e aí, cadê? Não, agora é contigo, como é que faz? Não é tão simples quanto aparenta ser. Então, assim, quanto mais, eu acho que assim, é tipo tu colocar um sócio, esse cara aqui, daqui a pouco tu entra na sociedade, tu vai apresentando ele aos poucos. Eu acho que assim, numa empresa familiar, que é muito familiar, no meu caso, vocês é o pai e mãe, eu tenho meus tios, primos lá dentro... É muito mais complexo de lidar com toda a família, então
é um pouco disso, sabe? Tem que ser muito, muito negociado, mostrado aos poucos, trabalhado. Isso eu tô falando de corporações, empresas aí, pequenas a média, né? Tá vendo as mega corporações, aí a situação seja totalmente diferente, né? Mas mesmo assim, quando a gente começa a olhar para algumas empresas, a gente vê que os pais fazendo transições, pega lá, sei lá, o João Adib, não sei se vocês acompanham, ele tá com o filho dele o tempo inteiro a tiracolo. Para que isso? Para passar um pouquinho também de credibilidade. Olha, esse é meu filho, ele tá aqui comigo, ele tá aprendendo comigo, porque a hora que assumir, eu chancelei, eu ensinei tudo para ele, né? Acaba que o mercado se acalma um pouquinho em relação às transições. Né? Legal. E como é que foi com você, Michael? Foi exatamente como o André comentou, conforme iam acontecendo as mudanças, né? Conforme ia assumindo os projetos, isso já ia sendo comunicado? Foi feito de uma vez só? Como que aconteceu lá dentro? Foi de forma bem gradativa também. Eu cresci dentro da empresa e quando você estava falando de quando você era criança, eu tinha 10, 11 anos e meu pai já tinha me dado responsabilidades com relação às coisas do mercado. Eu tinha que separar os papelzinhos na época, que eram os convênios, né, as fichinhas. Era minha responsabilidade. Então, quando eu estava falando de algumas coisas que a gente não foi oportunizado, eu lembro que aos sábados eu queria ir brincar. E eu tinha que antes separar e tinha aquela responsabilidade. Às vezes, eu lembro que quando eu ganhei minha bicicleta de 18 marchas, veio uma carta digitada de todas as coisas que eu deveria cumprir, sob pena de perder a bicicleta. Um contrato. Um contrato. Então, foi muito gradativo. Eu cresci dentro da empresa e também fui assumindo papéis, né? Fui aprendendo no RH, fui aprendendo no comercial, fui na loja, no pacote, no caixa, no atendimento. Então, foi muito gradativo, né? Até começando a ter voz, né? Exatamente isso. Então, não precisou não anunciar nem nada, né? Foi uma forma gradativa e a gente tá aí até hoje, né? Que legal, que bom. E ouvindo assim vocês falar, parece que é algo retilíneo e suave, né? Extremamente num tom amigável, amistoso. Só que a gente sabe que não é assim no dia a dia, né? Você lidar com pessoas, como o André bem comentou, né? Já é um desafio. A gente pensa diferente, a gente age diferente. A Michael trouxe experiência de alguns processos que ela fez de formação. E agora, quando você traz isso para um círculo mais íntimo, é ainda mais desafiador. Porque às vezes algumas barreiras que a gente se impõe com a outra pessoa, no núcleo familiar a gente se sente mais à vontade, né? Até porque as pessoas sabem como a gente como a gente pensa, né? A gente se mostra muito mais dentro da família. Então, como lidar com todas essas frustrações, com as divergências de ideias, de opiniões que acontecem ao longo do processo, como não se machucar, como não machucar a outra pessoa, né? Às vezes o irmão, a irmã, o primo, como o André comentou, o pai, a mãe. Como manter nesse processo a nossa sanidade mental, né? E mais que isso, preservar os laços da própria família. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que como não falar, não machucar o outro e tal, né? Eu acho que vai machucar. vai fazer parte, né? O negócio familiar, ele é um negócio perfeito para conflito. A empresa familiar, eu acho que se alguém fosse escrever assim, como seria um cenário atrativo para conflitos acontecerem, isso seria o relato de uma empresa familiar. Digitar na IA, né? Cria uma imagem num ambiente profissional. Parece uma empresa familiar. Porque tá tudo misturado, né? Tá tudo misturado. Tem as relações pessoais, que aí, de repente, lá na família é uma hierarquia, depois chega lá no negócio, essas relações pessoais, elas têm que ter relações organizacionais sobrepostas a elas, e aí vem sentimento, porque a gente não tem como abrir e fechar a caixinha, então vem o sentimento que aflora aqui, a situação que aflora lá, e isso vai acontecendo, né? O que eu enxergo? Que a primeira coisa, quando a gente tá dentro de um negócio familiar, é entender que o conflito vai existir, ponto, né? Não romantizar isso. E encarar isso de frente, né? A gente vai ter conflito. Aí o segundo ponto conforme eles vão acontecendo, a gente vai conseguindo dando conta deles por nós, né? Nós estamos conseguindo gerar andamento para isso, fazer com que as coisas vão se resolvendo sem que elas fiquem muito grandes, né?
fazendo assim, caiu a gota no copo, a gente consegue secar para que depois o copo não transborde, né? Então, assim, ter essa autopercepção do núcleo familiar, eu quero dizer, né? A gente consegue perceber a nossa família conseguindo conduzir isso de uma maneira saudável ou não. A partir do momento que se liga um alerta de que não, eu acho que aí é o momento de buscar contribuições externas. E às vezes a gente tem muita resistência com isso, mas talvez seja aí o que vai garantir a sucessão, ou o processo, ou a saúde da família e do negócio em si, né? Então, eu acho que é também quebrar um pouco desse paradigma, porque o olhar externo, aquilo que vem, seja isso em formato, uma governança totalmente estabelecida, mas talvez nem tanto, né? Às vezes as pessoas pensam que isso só vai ter em grandes companhias, né? E não precisa, de fato, talvez, fazer todo um processo, mas que mesmo pequenas e médias empresas, elas podem contar com apoio e suporte na solução de alguns conflitos para que isso garanta a perenidade do negócio, sabe? Então, acho importante a gente olhar para os conflitos como abraça eles, beija, diz, é meu, vai acontecer, e aí, com o tempo, vai gerando essa maturidade para resolver. Eu ouvi uma vez uma psicóloga que falou que não existe você separar, eu vou para a empresa e a minha mãe e meu pai são meus sócios. Isso não existe. Isso não existe, né? O que eu acho é que eu percebo de mim, né? Quanto mais jovem, quando eu era mais jovem, eu tinha mais dificuldade de lidar. Até porque a diferença de idade também, né, era diferente, né? Meus pais, com a visão deles, eu mais jovem, querendo, talvez, aquilo que você falou, né? Trazer algumas coisas que talvez eles não concordavam. Mas eu percebo que hoje já está mais alinhado, assim. É difícil a gente entrar num conflito, assim, mas acontece, né? Acontece e o legal é que na minha família ninguém é tão ofendido, assim, ninguém fica tão magoado. Então, a gente, às vezes, se fala que tem que se falar e uma hora, tudo certo, você consegue fazer isso aqui e tá tudo resolvido. Então, acho que isso também ajuda, né? Que às vezes também tem isso, né? E com o tempo isso vai acontecendo, eu acho, né? Porque às vezes, né, tem perfis, né? Tem pessoas que às vezes são um pouco mais sentimentais, né? Tem pessoas que são um pouco mais brutas, né? E também isso é diferente, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que o que você falou de que a gente vai envelhecendo é a sabedoria, né? A gente vai aprendendo a lidar mais com as... Que não tem a ver com idade só, né? Exatamente. E aí você pega na nossa família, por exemplo, na família Toso, a gente passou por 2 cisões já. E eu vejo que, assim, tem que também é um ponto que ninguém levantou, porque às vezes chega um ponto que... E nós fizemos 2 cisões, são 3 empresas hoje, as 3 empresas muito bem estabelecidas, todas elas prosperando, as famílias estão lá, tudo bem, a família era maior e tal, do que talvez pai e mãe, mas eram irmãos lá. Era o meu avô e mais os 2 irmãos dele que eram lá, e eles um dia decidiram por cada um seguir o seu caminho. Então, assim, mas sempre muito, tanto que a gente se dá super bem as famílias, mesmo não sendo mais sócio, então... Tem isso também, que chega um ponto que abraçar o problema, ver para aquele problema, olhar para ele e ver assim, ele não tem mais solução entre nós, que cada um siga o seu caminho para poder manter o negócio. O critério é a família, né? Eu acho que isso tem que sempre deixar claro, né? Então, cada um vai fazer o seu e acho que assim... Não é uma coisa simples, né? Óbvio, mas acontece também e as coisas seguem, vida segue, né? Eu penso que o ponto que resume muito bem isso é exatamente esse que foi consolidado agora, né? É não colocar o eu na frente do nós. Né? E isso tem muito a ver com a maturidade, né? Porque quando a gente é mais novo, é mais imediatista, mais impulsivo, a gente quer resolver rápido, sem olhar muito para a consequência, para os riscos, e o passar do tempo, as experiências vão trazendo, né, essa lucidez de poder olhar para trás e dizer assim, nossa, isso é uma coisa que me envergonha, né? Eu preciso trazer um ajuste aqui para que eu não passe por uma condição como essa novamente. Muito bem. Pensando numa família, num pai, num filho que esteja passando pelo processo de sucessão familiar, né? Qual que é a dica que vocês podem dar para eles? O que não pode faltar nesse processo? Né? Qual que é a dica que vocês deixam resumindo e consolidando, compilando tudo isso que a gente falou até agora?
Quem começa? Vai, Luiz. Eu tava aqui também uma água. Eu acho que não pode faltar diálogo. Tem que ter conversa. Conversa franca, conversa o tempo inteiro. A hora que já acabou o assunto, conversa de novo. Sabe? Às vezes vai vir um assunto, vai parecer que tá tudo resolvido, dali 30 dias esse assunto vai vir de novo, tem que conversar. São N questões que vêm pra mesa de uma empresa de família, né? E conforme as famílias vão crescendo, tudo isso vai se tornando mais complexo. Então, eu acho que tem que ter, o que não pode faltar é diálogo. A partir do momento que o diálogo cessa, os muros se levantam, e aí uma pessoa já começa a imaginar o que o outro tá querendo falar, e essa pessoa, sabe? E aí, assim, o conflito pode tomar proporções, assim. Mesmo quando... E não é porque, só conversa quando tem conflito. Não, conversa sempre. Quando tá tudo bem, conversa. Quando tá tudo mal, conversa. Conversa. Né? Eu acho que é o resumo para dar certo. Muito bom. Demais. Eu acho que com essa conversa, alinhar as expectativas. Né? Porque às vezes um tem uma expectativa que vai ser assim, outro tem uma expectativa que vai ser de outra forma. Então, acho que tem que alinhar isso daí, né? Para não gerar mais conflitos ou, né, que as pessoas acabam se decepcionando depois, enfim. E uma coisa que eu falo bastante, só complementando e concordando com o que vocês falaram aqui, e aí concordo com aquilo que tu falou lá antes, Luiz. A gente conhece os filhos que tem, Isso aí. sabe os pais, conhece a nossa família. E muitas vezes a gente cria expectativas em cima de uma coisa que dificilmente vai acontecer e a gente se frustra. Isso é fato. Tu criar expectativa em cima de uma pessoa que não tem o vocacional, a vocação para aquilo, dificilmente ela vai, às vezes... O que eu falo sempre assim é que as pessoas não são obrigadas a fazer aquilo e às vezes forçar essa barra é que começa os grandes problemas aí da sucessão. Só complementando, Robert, assim, o problema, eu acho, dos negócios familiares é que as linhas, elas são sempre muito tênues, né, assim, entre o incentivar e o forçar, né? Então, eu acho que tem que ter muito esse cuidado, porque tá sempre a um passo do pesar a barra ou do não fazer nada, né? E aí, para isso, tu precisa ter muita presença, né, assim, muita atenção, assim, na intenção que você tá verbalizando, naquilo que, às vezes, tu nem tá falando, mas que tu tá pensando sobre a pessoa, sobre o futuro. Então, a gente tá o tempo inteiro projetando alguma coisa em alguém. Exato. Né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito, assim, essa projeção, ela é real, ela é respeitosa, ela é saudável pra família, e dos dois lados, pais para filhos e filhos para pais também, né? Porque sempre vai e vem essa relação. Então, acho que os dois lados tem que estar nessa qualidade, assim, de vigia, né? Não é fácil. Pega o exemplo da bicicleta. Eu também passei a vida... Eu não lembro quando eu não trabalhei na empresa. Então, assim, poderia ter dado o contrário. Sempre foi muito... Assim, tu tem que fazer isso. Sempre foi uma troca, né? E às vezes... Isso poderia ter dado errado. Poderia ter criado um ódio pelo negócio. Como não foi para ti, como não foi para mim, quando não foi para ti, conheço teu pai, eu sei como é que não é muito diferente da criação que a gente teve. Então, assim, só que aí que tá. Eu tô para te dizer que não tem receita para bolo. É isso aí. Cada um é lidar com a pessoa, volta de novo naquilo. Tu sabe o filho que tem. Às vezes é melhor deixar ele fora. É melhor, talvez foi erro teu, hoje eu tenho 2 filhos, a gente erra muito na criação dos filhos, faz parte, não é ser humano, a gente vai errar também, a gente faz pensando em acertar, mas às vezes erra, e aí isso vai ter um preço depois lá na frente, e os porquês é difícil a gente ter todos eles, né, mas enfim, chega num ponto em que uma coisa que você fez lá na infância do teu filho, talvez vai pagar um preço hoje. É isso, né? Então, é difícil ter uma receita. Vou falar que não, meu pai fez eu trabalhar desde os 7 anos de idade. Se não fosse, eu apanhava. Não, a receita do bolo é essa. E se não for assim, não vai funcionar pra você. Não é. Essa foi a minha história. A história dela foi outra, a tua foi outra, a tua foi outra. E talvez teve aquele filho que ficou, estudou, fez pós, entrou na empresa com 50 anos de idade e a empresa tá bombando na mão dele. É isso aí. Difícil.
Que demais. É um tema desafiador, por isso que estamos aqui debatendo sobre esse tema, mas acho que o principal que eu acredito é exatamente isso que foi consolidado, que são valores, né, que nascem no berço, que solidificam na relação, com relação à experiência e às trocas que a gente tem, e eles precisam ser preservados através de muito diálogo, de muito cuidado e muita empatia ao longo desse processo. Né? E esse tema também está em pauta, né, Luísa, porque a gente vai ter mais eventos trabalhando essa temática, ajudando os nossos associados, os empresários aqui da região a passar, né, por esse processo, por esse desafio de uma forma mais saudável para o negócio e também para as famílias. Então, em breve a gente vai trazer aí mais notícias. Pessoal, agradecer demais a presença de vocês, foi muito bacana ter essa troca com vocês, eu tenho certeza que todos os nossos associados vão curtir demais, a gente está tendo um resultado muito legal, está alcançando muitas pessoas o nosso podcast e eu tenho certeza que essa temática também vai alcançar e vai ajudar muitas pessoas, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Agradecer também novamente os nossos patrocinadores institucionais, Aurora Coop, BRDS, Cobb Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, a Dax Inteligência Imobiliária e a Domi Consultoria Empresarial. Pedir a gentileza de quem acompanhou até agora, que curta, compartilhe esse vídeo, encaminhe aí para pessoas, amigos, colegas, empresários que você possa imaginar que se interessem por esse tema ou que esse tema possa contribuir com seus negócios e nos siga nas redes sociais para saber mais sobre as iniciativas da entidade, @ACI Chapecó no Instagram, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube e no Spotify também. Pessoal, até o próximo mês com mais um episódio. Ficamos por aqui. Um abraço. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada.